E aí, pessoal, professor Antônio na área, e a gente está agora com uma questão do Enem, que foi feito essa última semana, esse último domingo. Vamos tentar então fazer. Eu tenho disponível aqui a prova azul, é claro que tem as outras provas, né, outras cores. As questões só mudam de posição e mudam a letra do gabarito, mas enfim, a questão é a mesma para todas as provas. Tem a prova correspondente, procure aí, a gente vai ler a questão e resolver. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 cm de altura e diâmetro da base medindo 18 cm. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 cm, obtendo assim um tronco de cone conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 cm, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Bom, como é que a gente pode começar isso? Vocês viram a questão aí, viram a figura? A gente pode pensar que a gente tem um cone, que a gente vai desenhar um triângulo, né? Porque um cone é mais difícil de desenhar, grande. A gente tem, como é que a gente calcula o volume desse cone aqui? É a área da base vezes a altura, né? Dividido por 3. Qual que é a área da base do cone? É a área de um cilindro. Do cone grande, que a gente vai chamar de G, né? Cone G, a gente tem as seguintes informações. O raio, como o diâmetro é 18, o raio é 9 centímetros. A altura, 36. Então vamos colocar a unidade para agilizar. Como é que a gente calcula então a área a área do cone grande, a área da base, né, do cone grande? É π vezes o raio ao quadrado. Aqui a gente tem como aqui é 3, vamos manter esse π como π, depois a gente corta. Tá? Se focasse, ficaria melhor. Aí, meu querido. O volume do cone grande é a área da base vezes a altura. Então, dividido por 3. Π vezes 9 ao quadrado vezes 36 dividido por 3. Bom, o π é 3, infelizmente. A gente corta aqui. Então, o volume do cone grande é 81 vezes 36, que a gente vai calcular. Vai ficar 81 vezes 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 6, 11, 2.960. Então, cone grande, 2.916 centímetros cúbicos. Tá feito o volume do primeiro cone. Agora, mudando aqui de cor, a gente tem o cone pequeno. O que a gente tem que pensar no cone pequeno? Ele foi tirado a ponta do cone grande, vamos dizer assim. E eles têm que ter proporcionalidade. No cone grande, se a gente traçasse um eixo entre o vértice e a base, esse eixo teria 36 centímetros, né? E a gente traçasse, então, o raio da circunferência, esse aqui teria 9, né? Aqui não importa, mas a gente forma um triângulo, né? Imaginem que a gente passou um eixo desde o vértice do cone maior até a base, traçou um triângulo. E esse triângulo iria passar por esse ponto, ia formar um outro triângulo, né, relativo ao cone que foi tirado superior. Qual é que é o raio desse cone menor, né, desse triângulo menor? É 3. Então, por semelhança de triângulos, a gente teria aqui, vamos calcular como x. A primeira coisa a gente vai calcular isso, né? Qual é a altura desse cone menor que a questão não traz. Então a gente tem que calcular isso. Bom, a gente pode fazer o seguinte. 3 está para 9. E aqui é qualquer relação, né? São triângulos semelhantes. Então pode ser 3 está para 9. 3 está para 9. Assim como x está para 36. Se a gente fizer aqui a proporcionalidade, né?
a gente vai ver que x é igual a 12. Ou multiplica cruzado, passa o 36 para cá, multiplicando, mas enfim, vamos lá. X, então, é igual a 12. Para quem não entendeu, você não pode pular. Olha aqui, 36 vezes 3 ficaria assim, né? 36 vezes 3 dividido por 9 igual a x. 36 dividido por 9 fica 4. 4 vezes 3 é 12, então x igual a 12. Essa é a altura do cone pequeno. A gente vai calcular da mesma forma que a gente calculou o cone grande, a gente vai calcular o cone pequeno. O volume do cone pequeno, que é isso aqui, é π vezes 3 ao quadrado, que é o raio, tem que tomar cuidado com isso, não é o diâmetro, né? Vezes a altura, que é 12, dividido por 3. O π corta com o 3, fica o volume do cone pequeno, 3 ao quadrado vezes 12. O volume do cone pequeno, 9 vezes 12, que a gente pode fazer aqui nesse cantinho mesmo. 12 vezes 9, 9 vezes 2, 18, 8 vai 1, 9 vezes 1, 9, mais 1, 10, 108. Então, 108 centímetros cúbicos. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar um mais aqui, que a gente vai somar, né? E vamos colocar um menos aqui, que a gente vai subtrair, porque essa parte foi tirada do cone grande. E por último, né, o último cálculo de volume que a gente vai fazer é o volume do cilindro. Né? Bom, a gente sabe que o raio do cilindro é 3. O raio do cilindro é 3 centímetros, porque ele diz ali que foi tirado um cilindro com diâmetro 3, então raio diâmetro 6, então o raio é 3. A altura do cilindro é a diferença entre o cone total menos o cone que foi tirado, ou seja, a altura é 24 centímetros. Para calcular o volume do cilindro, é a mesma ideia do volume do cone, só que a gente não vai dividir por 3, né? É a área da base vezes a altura. Então, o volume é o quê? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 24. Como a questão traz o π valendo 3, a gente tem 3 vezes 9, 27, vezes 24. Então, vamos calcular aqui, 27 vezes 24. 7 vezes 4, 28. Vai 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 2, 10. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 8, 4, 6. 648 centímetros cúbicos. E esse aqui também foi tirado do cone original. A gente está aí com 3 valores. O volume do cone original, o volume do cone menor e o volume do cilindro que foi retirado. Agora a gente vai saber qual é o volume que restou. Né? O volume que restou. A gente vai fazer o que então? 2.916 menos 108. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos somar o 108 com o 648. Por que isso? Porque a gente está subtraindo esses dois valores, fica mais fácil, né, ao invés de fazer duas subtrações. 8 mais 8 é 16, 5, 756. 756. 6 menos 6 dá 0, 11 menos 5 dá 6, 8 menos 7 dá 1, 2. 2.160 centímetros cúbicos é o que restou, é o volume final da obra de arte. Porém, as questões me trazem a seguinte informação. Qual é a pergunta que é feita, né? Qual é a massa em grama dessa escultura? E ele não pede o volume, ele pede a massa. E tem a questão, na questão diz que a densidade, né, a tipo de madeira, ela tem a massa igual a 0,6 grama por centímetro cúbico de volume. Ou seja, eu tenho que multiplicar isso aqui por 0,6. Então, eu vou fazer 2.160 vezes 0,6. Ou, né, mais fácil, eu fazer vezes 6, né? Ou 216. Olha que interessante isso. Se eu estou multiplicando por 0,6, eu posso considerar 6, passo a vírgula uma casa para a direita, e depois eu divido por 10. Mas no momento que eu vou dividir por 10, eu já posso dividir por 10 isso aqui, né? 2.160 eu posso dividir por 10. Então, essa conta aqui eu posso fazer como 216 vezes 6. O candidato está um pouco cansado da prova ali, ele acaba confundindo, né? Essa multiplicação por 0,6, ele pode confundir. Então, a gente pode fazer isso. Multipliquei por 10 aqui, dividi por 10 lá, manteve a mesma resposta. 6 vezes 6, 36. Sobe 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9.
6 vezes 2, 12. 1.296 gramas. Tem, inclusive, na questão, na alternativa tem vírgula zero. Resposta, então, letra B, 1.296,0 gramas. Alternativa B. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.